Fala aí, galera, aquele bate-papo aí sobre o laboratório de medicina do esporte, nossa rotina. Acabei de dar um treininho aqui na Ipanema Health Club, nossa casa aqui. Terminando a agenda, hoje foi bem produtivo. A gente atendeu alguns pacientes bem interessantes. Atendi um senhor de 68, 69 anos, que ele faz nado, né? Natação de longas distâncias. E num exame de rotina ele descobriu que tinha uma doença coronária, né? Fez uma avaliação, né? Fez uma angioplastia e após 2 meses veio aí para a gente poder estar avaliando. A Rafaela Jabor fez a ergospirometria, a médica dele solicitou os exames e pediu uma ecocardiografia bidimensional avançada com strain. E foi bacana porque nesse caso dele, a gente tem um strain global longitudinal do ventrículo esquerdo normal, número normal, só que na região de DA, né, na parede anterior, no septo anterior, eu tenho uma diminuição significativa do strain naquela zona onde ele mexeu. Então eu vou ter que avaliar novamente essa parede do ventrículo daqui a uns 2 meses, porque a gente tem aquele período de atordoamento, de tratamento ali, e a gente vai estar avaliando ele para poder falar, Rafael, beleza, mano? Pra gente poder tá vendo como é que essa deformação e essa eficiência mecânica naquela região atuou, evoluiu. Além disso, tem uma disfunção diastólica, né? A gente graduou também com os índices novos aí de rigidez atrial, né? Que é a relação E' dividida pelo strain da fase de reservatório do átrio esquerdo. E pelo estudo agora de março ou foi abril da Mayo, o que a gente já usa aqui. Então, importante a gente tá utilizando técnicas avançadas, porque muitas vezes você lê um artigo, avalia que existe aquela tecnologia, é muito legal, muito bacana, estão fazendo isso em muitos lugares do mundo, mas a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de estar utilizando essas ferramentas, né? Isso é que é legal, porque muitas vezes você fica de mãos atadas aí, porque você sabe que existe uma tecnologia que pode ser utilizada, mas essa tecnologia você não tem acesso, tanto como paciente, tanto como médico, né? Então você vai nos congressos, pô, a galera tá usando isso, você tem uma sala aqui falando sobre trabalho miocárdico, por exemplo, como foi no último congresso do DIC, pô, lotada, mas eu tenho certeza que a grande maioria ali não tem acesso ao software, então você não consegue desenvolver sua curva de aprendizado. E isso é bastante interessante, entendeu? Você ter acesso à tecnologia, você poder ver que os grandes grupos mundiais utilizam aquela ferramenta que você também pode utilizar aqui e tirar a sua prova dos 9, né? Porque você vê o resultado e o que é melhor na medicina? Quando você consegue reproduzir os resultados, né? Na questão do esteroide, a gente consegue reproduzir os resultados com os nossos alunos aí, o pessoal todo que entendeu a avaliação pelo Brasil afora aí, e a gente consegue reproduzir o resultado, consegue ter o mesmo padrão de imagem, o mesmo padrão de análise em todo mundo que utiliza a ferramenta. Então isso é de extrema importância, né? Você utilizar uma ferramenta e que ela tenha reprodução, que alguém possa utilizar também e chegar ao resultado pareio que você chegou. Então isso é de extrema importância, tá? Isso é que faz com que a gente tenha
tenha ânimo para continuar, né? Porque quando você está tendo resultado que, pô, não funciona, é ruim, mas quando você tem resultado que além de funcionar e bater os métodos, você consegue reproduzir isso, é extremamente importante, né, cara? E tem uma outra parada aí, cara. A gente tava no Stories essa semana falando sobre quais são os maiores desafios aí da medicina do esporte que ela me trouxe, que ela traz para as pessoas. Eu acho que o maior desafio hoje em dia, é a, é a condição de continuar evoluindo, né? Condição de continuar evoluindo. Porque quando você para nessa evolução intelectual, você deixa muita coisa para trás e você não se motiva mais, né? Então, poder continuar evoluindo, poder continuar ensinando, poder estar falando com a galera e transmitindo Vidigal. Vidigal aí, ó, cara. Em Recife, procura o Vidigal. Vidigal é o cara que ficou até hoje de me mandar a data pra gente poder fazer a live e não mandou. É mais tranquilo. Tô esperando, Vidigal. Depois você diz que, porra, que você não falou na live, cara. Entendeu? Aí é isso, cara. Então a gente tá o André tá aí, a gente tá em diversos grupos e como a galera que para escutar, para entender a necessidade de uma avaliação. A semana que vem eu vou estar com o Luciano em terça. O Jean, eu só vou estar com ele dia 21, hein, cara. Então vê aí uma terça e uma sexta pra gente trocar uma ideia, para vocês entenderem aí, galera, como é que a galera que tá utilizando os métodos, né? Tá evoluindo na cardiologia esportiva, tá fazendo aí nos estados de origem. O Vidigal, o Pedro, trabalha até aqui com a gente na Ipanema, tem em Gravatá aí, Recife não, em Pernambuco, pertinho ali de Recife, um laboratório de cardiologia esportiva, de medicina do esporte, bem legal, bem avançado. O Vidigal faz os exames de imagem lá na clínica. A galera toda da região aí que tiver vontade de ter uma avaliação diferenciada, com variáveis que dependem do cara entender elas para poder fazer um diagnóstico preciso. É isso aí, galera. Tem que procurar nessa região aí o André. O André tem um nível diferenciado nessa análise, tá? E aí, cara, foi isso hoje. Hoje atendemos esse cara da natação, o senhor Master aí, de DAC, paciente da Rafaela. Atendi uma menina jovem, 14 anos, que começou a treinar cara, tem uma síndrome de Barlow, que é uma alteração do colágeno da válvula mitral ali, gerando um prolapso, uma degeneração. E ela queria primeiramente entender, a paciente da Marcela, né? A Marcela queria entender se existia repercussão e alteração de disfunção valvar no esforço. Então a gente botou ela no esforço aqui, o que é uma coisa extremamente foda para os diagnósticos, é você poder colocar o paciente imediatamente ali no esforço. O esforço isométrico ajuda muito a gente nessa avaliação. Eu estava com a Carol aqui na sala, a Carol é cardiografista aqui da clínica também, e a gente fez essa avaliação juntos e não tinha repercussão. Então a Marcela vai ficar tranquila com essa paciente, vai trabalhar apenas na adaptação e no início de remodelamento que já existe por conta da patologia. E a gente vai conduzir isso. Importante, a menina veio já com o pai já tinha uma cirurgia, uma troca valvar por conta da mesma alteração, e se preocupou em trazer a filha para investigar e tal, e ele tem 2 filhas e uma apresentava alteração.
E é importante conduzir isso desde o início, né? E isso foi bacana. Mais um paciente, um paciente do Musa, paciente também um senhor de idade, que esse da cardiologia clínica, então era uma outra condição. A gente tem que entender essas condições de avaliação. A gente não trabalha só com atleta, o atleta é uma coisa, atleta que eu digo esportista em geral, é um trabalho que todo mundo sabe que a gente desenvolve, mas a gente atende muita cardiologia clínica, e a cardiologia clínica é um campo onde a gente sempre atuou, né? Cardiologia, os exames de pacientes cardiológicos em geral. Isso é importante porque todo o desenvolvimento do pensamento do atleta veio, e das patologias associadas ao atleta vieram de você trabalhar muito em cima da imagem, tanto do normal quanto do patológico, e você criar essa rotina de análise. Então, todos os dias aí, analisando praticamente sem muito descanso, já há alguns anos de trabalho, né? Alguns anos, mais de uma década trabalhando em cima disso. E desde 2008, né? Ficando velho aí. 2008, 14 para 15 anos trabalhando em cima desse tipo de análise, até chegar nesse ponto onde a gente pode tá fazendo essa interpretação e trabalhando com os dois momentos, né? O esporte, a doença, o indivíduo sedentário comum e o indivíduo dos extremos, e também você está fazendo essa interseção aí onde você tem vários esportistas que têm doença. Então, a pessoa faz atividade física, ela não está imune à doença cardiovascular. Ela tem várias variáveis que vão ajudar ela na longevidade. Mas imune à doença cardiovascular, a gente não tá, né? Porque faz atividade física, isso não existe. Ainda mais se você faz uso de alguma medicação, enfim. Você tem que entender o risco e essa evolução, entendeu? Para quem está perguntando aqui, cara, me perguntaram no Zap, sobre a sala. É aqui, ó, tem uma luz ali mesmo. A ergospirometria, a esteira e a bike da Renatinha estão ali, entendeu? A sala de imagem é lá. Mas a gente faz o teste de esforço aqui também. Aqui é a imagem com esforço, o aparelho entra ali do lado. A gente pode fazer o repouso aqui, onde está a minha tralha toda aí, bolsa de comida, tudo. E lá é o laboratório de imagem, aqui do lado. É isso. Aqui é um padrão. Pensado para isso, galera. Pensado para isso, rapaziada. Então, cara, assim, a gente estava conversando semana passada também sobre frequência cardíaca e como é que essa frequência cardíaca, e hoje a gente conversou muito sobre isso aqui, a frequência cardíaca no atleta, como é que ela vai evoluindo, a pessoa começa a fazer atividade física, enfim. Se você pensar que você começa a fazer atividade física e você muda seu shape, você melhora a sua condição aeróbica, você melhora a sua disposição, você melhora tudo isso, não é só porque você perdeu peso, não é só porque você está fazendo um esporte, é porque o seu coração também vai ficando mais eficiente, entendeu? É necessário dar uma olhada assim, 35, 38 é um batimento muito baixo. A gente tem que investigar, entender, fazer um eletro, ver se tem algum tipo de alteração elétrica aí. O primeiro passo é procurar um médico do esporte ou um cardiologista e fazer uma eletrocardiografia, fazer um exame físico, entender se você faz algum treinamento que leva ou usa alguma substância, medicação que leva a uma bradicardia, né? E
fazer essa investigação, tá? Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. E frequência cardíaca é isso, né, cara? Você vai treinando, seu coração ele vai ficando mais eficiente. A musculatura e o escoamento, não é só o bombeamento dele, não é só a mecânica, é o escoamento também. Os vasos periféricos vão aceitando esse fluxo sanguíneo com maior facilidade, com o aumento da complacência vascular, e você vai tendo uma facilidade maior, né, nesse bombeamento, com maior força contrátil, com maior eficiência contrátil, com melhor escoamento desse fluxo. E isso vai fazendo com que você precise bater menos vezes por minuto, né? Necessariamente você tem uma maior eficiência cardíaca quando você está fazendo essa frequência cardíaca mais baixa. Veja, eu estou falando de uma adaptação ao esporte, não estou falando de patologia. Várias patologias geram bradicardia, que é um batimento lento, aí, um batimento baixo, entendeu? Mas o esporte ele leva a uma adaptação do sistema parasimpático, do sistema simpático, que são os sistemas que controlam essa questão do estímulo ao batimento cardíaco, e você vai ter uma condição de melhor performance, melhor eficiência, não precisando bater tantas vezes por minuto para atingir aquele débito cardíaco, que é o volume total de um minuto que você precisa bombear para que todas as funções do seu organismo sejam feitas, né? Sejam realizadas. Você está realizando ali a sua atividade diária, o seu trabalho diário, o coração precisa estar batendo, porque ele tem que levar oxigênio, tem que levar nutrientes, o sangue precisa levar isso para todas as regiões mais próximas ou mais periféricas, com uma eficiência para se manter o equilíbrio homeostático do organismo. Então, quanto mais a gente tem uma eficiência maior, melhor, né? Melhor. E isso a gente vai interpretando. E se você tiver uma condição de bomba cardíaca não tão boa, você precisa bater mais forte, mais vezes, né? Você precisa bater mais vezes, trabalhar mais, porque você precisa suprir essa demanda, e essa demanda ela tem que ser suprida de qualquer forma. E ela vai ser nesse primeiro momento que você não tem tanta eficiência na musculatura, o que o coração faz? Aumenta o número de batidas. Então isso, num primeiro momento, é uma forma adaptativa. Você vê que quem faz atividade física aqui pode olhar o indivíduo sedentário, e esse indivíduo sedentário ele vai estar batendo, provavelmente, salvo situações de medicação, eu estou falando, se eu pego dois indivíduos, mesmo peso, mesmo peso, não estou dizendo mesma constituição corporal, estou dizendo mesmo peso, altura, sexo e tal, e eu boto um do lado do outro, o que treina vai ter batimento menor do que o cara que não treina. Isso é fato, não tem muito para onde a gente fugir, entendeu? Então isso é uma coisa bacana, uma coisa boa, que a atividade física traz para a gente, uma melhor performance cardiovascular. Mas é uma situação que tem que estar sempre sendo avaliada, porque pode surgir aí dúvidas. A gente atende atletas, que eu já atendi atleta que batia 40 batimentos por minuto e tranquilo, né? Batendo leve ali, batendo de boa, sem alterações. Já atendi pessoas comuns que têm batimentos, uma bradicardia por questões patológicas várias, né? Então tem que ser investigado. Se você não faz por onde, não é para você ter, entendeu? Então essa é uma questão pontual aí. Se você não faz por onde ter uma bradicardia fisiológica, ela não vai existir, ou é para ela existir, certo? Então a gente tem que estar de olho nisso. Não estou dizendo aqui para você ficar olhando para o seu relógio, para o seu frequencímetro o dia todo, mas de você ter uma noção de que o seu batimento ele tem que estar relacionado com o seu nível de condição física, né? Você vai subir uma escada, obviamente que vai acelerar, você tem uma demanda maior, você vai ter que
que bombear mais esse sangue, você vai ter mais grupamentos sendo musculares sendo ativados ali. Se você estiver deitadão o dia todo, é uma outra condição. Então, interpretar de uma forma geral, não interpretar um momento específico e nesse momento eu estava X, nesse momento eu estava Y, beleza, o momento requer isso. Então, um exemplo, o indivíduo que é atleta, ele vai ter em repouso ali, um atleta de endurance, vai ter em repouso uma bradicardia fisiológica, sinusal. Quando ele precisa do coração dele, ele vai subir a frequência rápido, e quando ele para o esforço, ele cai a frequência também mais rápido do que o indivíduo que é sedentário. Então, esses são até pontos que a gente utiliza na avaliação para definir condição cardiovascular, condição de prognóstico, diagnósticos. Então, tudo isso a gente utiliza, de tão importante que é o sistema cardiovascular e a relação com o ajuste da frequência cardíaca e o ritmo elétrico, né? Tudo isso tem que estar em equilíbrio dentro de uma normalidade. Então é bacana e importante. O meu aqui tô batendo a 80 agora. Acabei de dar um treino, é isso que eu estou falando. Acabei de dar um treino, subi, tomei uma água e estou batendo aqui. Ainda estou ativado pelo treino. Normal eu iria estar com uns 65, 70 e estou aqui depois de um treino. Então isso é o que eu espero, entendeu? Não posso estar de noite deitado, relaxando, lendo alguma coisa e estou batendo a 90. Isso não é para mim, para minha condição, não é o que eu espero. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, entendeu? A gente precisa estar ligado que indivíduo, o nome já diz, né? Você é um indivíduo, então eu tenho que analisar a coisa individualmente, né? Individualmente, eu não posso analisar pelo outro, porque o outro tem uma outra constituição, é igual o treino, cara. Você quer fazer a dieta do outro, você quer fazer o volume de treino do outro, e às vezes aquela condição que ele atingiu hoje. Fala, Mauri, beleza, meu irmão? Tranquilo? A condição que ele atingiu hoje é de um nível de treinamento que ele consegue desenvolver, que ele consegue fazer com a busca da performance dele, que você não pode ir lá e fazer a mesma coisa, entendeu? Então a gente tem que observar, eu vejo muito isso, a Mauri, amigo aí da área da educação física, parceiro, tem um espaço bem foda em Nova Iguaçu, espaço grande, a galera toda conhece ele aí, muito legal. E desenvolve um trabalho de excelência há anos lá, né, cara? Então isso é importante ter pessoas que desenvolvem trabalho de excelência, que tem um comprometimento com profissionalismo da equipe, profissionalismo do espaço, né? Não vai na modinha. E assim, tem profissionais bem legais lá no espaço dele, na Tecnofit. Então, meu irmão, a Mauri aí, se quiser procurar um espaço bacana em Nova Iguaçu, pode ir lá. É isso, rapaziada, é isso. Assim, frequência cardíaca é uma coisa que você tem que estar de olho de acordo com o momento e com a condição de treinamento, com a condição de hidratação, com a condição de momento da preparação física. Você vai estar, eu já peguei a avaliação, para vocês terem noção, a avaliação de um atleta de luta que ele está em off, estava relaxado, comendo, fazendo um treino pouco volume e tal, o cara chega aqui batendo 80, 90, e quando ele vem uma semana antes da luta e tal, o cara tá batendo por 50 e pouco. O cara é adaptado, ele estava simplesmente off. A condição de treinamento você perde ela muito rápido, entendeu? Tanto o indivíduo que começa a fazer uma atividade física, fiquei resfriado, parei 10 dias, vai voltar e vai voltar morto. Assim como o jogador de futebol que tem uma lesão muscular e volta depois de 4 semanas, ele volta fora do ritmo. Aí os caras falam assim, como volta fora do ritmo? Ele só joga bola, mas ele parou de treinar. Entendeu? Ele parou de ter o volume e intensidade, ele vai cair em rendimento. Isso é normal.
E tem uns variáveis que a gente analisa que, por que você acha que o cara do futebol ele verifica, ele tem a cinta para verificação de frequência cardíaca durante o jogo? Tem um motivo. Não é porque ele está preocupado se o batimento dele vai ficar alto ou se vai ficar baixo, não é por isso. É porque existe uma avaliação prévia onde se tem zonas de performance, zonas onde você tem uma sobrecarga daquilo ali. Então, se você está ao longo de todo o jogo trabalhando numa zona de sobrecarga, velho, ferrou, entendeu? Não é uma coisa ideal. Então, existe um motivo porque o cara está cansado, o cara está com metabolismo desequilibrado, o cara está próximo a ter uma lesão ou não. Por isso que muitas vezes, cara, a fisiologia barrou fulano. Não barrou à toa, pô, entendeu? Existem os motivos. E muitas vezes o feeling, o cara querer e não sei o que, pô, leva o cara a ter uma lesão, porque ele vai no feeling, eu acho é um problema, né? Sempre eu acho é um problema. Eu acho que vai dar certo. Cara, a medição dos relógios Garmin e Polar são bem confiáveis, tá? Existem estudos científicos que fazem a comparação com o teste, com o eletrocardiograma e são bem confiáveis, tá? Você usou logo as duas marcas que são de uma confiança extrema. O Apple Watch também tem uma grande confiança. Tem uma variação entre as marcas, mas ela é uma variação que não tem muita relevância para a gente poder tá se preocupando, não, valeu? É importante mesmo. Até a gente já fez vários diagnósticos de alteração com os relógios, né, cara? Entendeu? Porque o paciente tinha vou dar um exemplo do Covid, o paciente tinha uma frequência X e do nada ele começou a fazer uma bradicardia bizarra, né? Quando a gente foi analisar, ele tinha uma pericardite, que é uma inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, justamente na zona, principalmente ali estava atuando na zona do nó sinusal, na zona de disparo, e ele fazia uma bradicardia. Isso é uma coisa preocupante, é uma coisa que a gente tinha que intervir, e o relógio sinalizou para ele, pô, tá batendo muito baixo. O relógio ele tinha uma zona de frequência, ele usava um Apple Watch, ele tinha uma zona de frequência de normalidade para ele, e o relógio começou a sinalizar que ele estava fazendo uma bradicardia grande. E é importante a gente utilizar, como eu falei desde o início, né? Você utiliza a tecnologia a seu favor, né? Você utiliza você tem a tecnologia e você utiliza realmente ela, não é deixou ela ali, entendeu? Então é isso, cara. A gente vai ter muito para conversar sobre frequência cardíaca ainda, bate-papo mais rápido hoje, que eu ainda vou para casa, ainda tenho mais uma parte do treino para fazer hoje, 10 horas, com o meu treinador. E só 11 horas que a gente está em casa. E é isso aí. Galera, foi um prazer aí, mais um dia, falando um pouquinho do nosso laboratório de cardiologia esportiva. E terça-feira a gente está aqui de novo. Terça-feira vou estar conversando com um colega, com o Luciano, sobre o laboratório de ecocardiografia dele lá em Curitiba e São Paulo. Como foi que está evoluindo, como está a vibe. E a gente vai trocar essa ideia aí. Eu acho importante a galera ver o dia a dia dos caras, como os caras evoluíram e tal, para ver que é possível e viável essa vibe aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço.